São Paulo não tem a XP Investimentos? Então, a XP, já vou falar do Bobadilha já, tá? A XP Investimentos, ela pode entrar no São Paulo não como um name rights, mas como um modelo de investidor. Gente, vamos lá. Investidor não é o cara que dá o dinheiro pro clube, tá? O cara não vai dar o dinheiro pro clube. Ele vai emprestar o dinheiro pro clube, entendeu? Há um juros muito pequeno. Então, qual que é a ideia? A ideia é, a XP entraria com 1 bilhão e 200 milhões de reais, com um investimento no São Paulo, ok? Com juros muito baixos, e ela teria alguns ativos no clube, ok? Por exemplo, ela poderia fazer alguns eventos lá no Morumbi. Digamos que ela poderia fazer shows igual a Live Nation faz. Ela poderia colocar algumas placas de publicidade dentro, não fora. Enfim, fazer algumas coisas que a gente não sabe ainda. A gente sabe que o papel já foi apresentado, o conselho já recebeu a proposta, tá? O presidente do conselho deliberativo já recebeu, e o São Paulo receberia, se eu não estiver equivocado, 600 milhões à vista, e o restante seria parcelado. O valor total do investimento, 1 bilhão e 200 milhões. Agora, deixa eu só tirar a dúvida aqui. Deixa eu perguntar para uma pessoa aqui. 1 bilhão e 200, já falei, tá? 700 milhões à vista para o São Paulo pagar as dívidas emergenciais, as coisas que tem do clube. 500 milhões seria para reformas no Morumbi. Não é reformar o estádio inteiro, reformas no estádio, tá? Melhorar o estádio, deixar o estádio mais bonito, enfim, melhorar as questões do estádio. Então, 500 milhões para uma reforma no estádio. Repito, não é aproximar a arquibancada do gramado, nada disso. É uma reforma. Uma boa reforma no estádio. O que a XP teria? Agora eu tô começando a entender o processo aqui. Eu tô passando tudo que eu tô recebendo da informação, tá? Ela teria porcentagem no name rights, ela teria porcentagem na venda de ingressos, entendeu? Nos shows da Live Nation, uma forma de ela ir recuperando aos poucos o dinheiro, tá? Ir recuperando aos poucos o dinheiro. Então essa é a ideia e a proposta da XP, que já foi colocada, né, na mesa e já foi colocada para o Outen Aires para levar para o conselho para aprovação. Ok? Então vamos lá. Tem mais áudio aqui, eu vou escutando aos pouquinhos e vou falando para vocês. Mais uma informação, repetindo, melou a ida do Arboleda para o Santos. Melou, segundo a informação aqui do meu amigo, já adiantou, melou a informação, tá? Não, Souza, com 290 milhões para o São Paulo montar um time competitivo. Dá para pegar alguns bons jogadores, né? É uma boa grana. Esses 290 milhões aí, eu já falei aqui algumas vezes, mas vou repetir, ele viria da Live Nation, tá? Da Ticketmaster, que vai mudar, a revendedora de ingressos vai mudar no São Paulo e ela vai adiantar esse dinheiro aí para o São Paulo, tá? Vai entrar com essa grana aí para também ajudar o clube. Esses 290 milhões vêm da Ticketmaster, que será responsável pela venda de ingressos do São Paulo em 2027, tá? Tá acabando o contrato lá com a antiga empresa, que deu muita dor de cabeça, e a Live Nation, né? Ticketmaster é uma baita de uma empresa monstruosa. Então essa é uma empresa gigante no cenário de venda de ingresso. Eles trabalham com multishow. Todos esses shows que acontecem no Morumbi, ela é feito pela Live Nation, entendeu? É feito pela Live Nation. E os ingressos são vendidos pela Ticketmaster, de rodeio, grandes eventos nacionais, internacionais. Então assim, é uma baita de uma empresa, e aí o negócio parece que agora vai funcionar, entendeu? A única coisa que a galera ainda não tem que entender que é o seguinte, chega a final de campeonato, né? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Não faz parte dos planos, mas ele disse que para deixar o Atlético quer receber os mesmos 1 milhão e 100 mil reais por mês. Com um detalhe, só aceita se mudar por um clube com um projeto interessante. E essa história de que Caleri pode deixar o São Paulo ganhou mais um capítulo. Nas últimas horas surgiu a informação de que o León do México tem interesse em contratá-lo. A ideia do time mexicano era assinar um pré-contrato a partir de 1º de julho para ter o Caleri de graça em 2027, e esse é o grande risco que o São Paulo vai correr. O tricolor negocia há mais de 6 meses a extensão do vínculo do argentino, que quer 2 anos de contrato, prorrogáveis por um terceiro, desde que ele bata metas. Mas o grande problema hoje nem é a questão do tempo, é que o Caleri quer receber os 6 milhões de reais que o São Paulo lhe deve. Há pendências também com o representante do atacante argentino. Nos últimos dias especulou-se que o Orlando City já havia feito proposta ao Caleri. Conversei com o Ricardo Moreira, executivo de futebol do time americano, da Major League Soccer, e ele assegurou que o Caleri não faz parte dos planos. De qualquer forma, a partir do momento em que o Caleri fica perto de poder assinar um pré-contrato, São Paulo passa a correr um enorme e desnecessário risco. Daqui a pouco pinta uma proposta gigante do River Plate ou do Boca Juniors, o atleta pode ficar sensibilizado e o tricolor perderá um jogador super identificado e que tem muita capacidade de gol, apesar dos 10 jogos sem marcar, jejum incômodo pelo qual passa.
Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje. Desejando aí uma excelente segunda-feira, que Deus abençoe nosso dia São Paulinos e São Paulinas. Final de semana aí de estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, empate amargo ou nem tanto contra a equipe do Marrocos, tendo em vista que pra mim no primeiro tempo os caras foram melhores que a gente, né? Mas agora já é outra semana inclusive que o São Paulo volta aos treinamentos, né? Hoje é dia 15, né? No dia 17, depois de amanhã, São Paulo já volta, né? As primeiras sessões de treinamentos, teremos algumas novidades, como por exemplo, Rian Francisco, né? Teremos também a possibilidade aí dos novos reforços, daqui a pouquinho, né? Integrarem ao elenco. São Paulo trabalha nisso aí para esses próximos dias. Então a gente já vai começar falando sobre o Arthur, né? O Arthur Chaves, zagueiro, que é hoje o foco principal do São Paulo na zaga, né? O São Paulo vem trabalhando para tentar contar com um zagueiro aí, que hoje, né, pertence à equipe do Hoffenheim, mas esteve emprestado à equipe do Augsburg, duas equipes aí da Bundesliga. A gente já falou para você dele aí, né, nesses últimos vídeos, mas a gente volta, né, porque temos aí algumas atualizações, já que a proposta está oficialmente na mesa, né? Uma nova proposta de empréstimo à equipe do Hoffenheim. Jogador jovem, 25 anos de idade, surgiu bem na equipe do Avaí, foi pro futebol português, está aí no futebol alemão. Ele tem um contrato longo com a equipe do Hoffenheim até 2029, né? Isso permite, né, ou permitiria pelo menos a possibilidade de um novo empréstimo. Como eu falei para vocês, ele esteve emprestado esta última temporada para a equipe do Augsburg, né, que é uma outra equipe do futebol alemão. O Hoffenheim vai investir pesado essa temporada, né, porque vai participar de competição europeia, né? Garantiu vaga aí na Europa League, então vai precisar investir, vai precisar contratar e obviamente, né, alguns jogadores podem perder espaço, outros ganharem. Então a situação do Arthur ainda está sendo avaliada, mas um novo empréstimo não vem sendo descartado, né? Então São Paulo pode ser aí um destino para o jogador que tem uma experiência já vasta, né, no futebol europeu. Jogador de alto nível, jogador de qualidade, que poderia ter, para mim, até uma preferência do Dorival Júnior na equipe titular, né? Fez 2 gols aí no campeonato alemão e pode chegar assim como uma peça importante para a zaga São Paulina, que vem sofrendo e muito ultimamente, né? Beleza que não tá tendo jogo, mas as últimas partidas, meu Deus, né? Foi um Deus nos acuda a zaga do São Paulo. Rapidinho para vocês, só desse tempo de planejamento que o São Paulo vai fazer, que começa depois de amanhã, estão sendo aí preparados 2 amistosos, tá bom? O primeiro já está praticamente marcado pro dia 12 de julho, tá bom? Dia 12 de julho podemos ter aí São Paulo e Fluminense no estádio do Maracanã. As duas equipes são patrocinadas aí pela Superbet, que deve realmente aí organizar o evento. E o outro amistoso, São Paulo está marcando, e existe, né, a preferência do tricolor paulista, que seja uma equipe da Série A, né, que seja uma equipe da Elite, um amistoso aí preparatório para ambas as equipes, tá bom, rapaziada? Então, Fluminense, dia 12 de julho, tá muito perto aí de ser confirmado, e um outro amistoso, São Paulo procura agora uma outra equipe de preferência também da Série A, igual o Fluminense. Obviamente, quando a gente tiver essa confirmação, a gente traz aqui para vocês. Acho isso muito importante, acho muito aí legal, né, para que os jogadores vão mantendo aí o seu ritmo, né, vão mantendo aí a sua parte física, ainda mais com outros jogadores também de Série A do Campeonato Brasileiro. Então isso aí vai ser muito válido para esse período longo que não tem partidas, né? Se a gente for pegar hoje dia 15, né, e a gente ainda vai ter mais de um mês que o São Paulo não vai entrar em campo, né? A Copa ainda tá na primeira rodada, né? São muitas equipes. Hoje temos muitos jogos, daqui a pouquinho já começa. Amanhã tem outros jogos. Seleção brasileira joga a segunda rodada somente na sexta-feira. Então, vamos ter muitos dias aí, né, que os jogadores vão ter descanso, né? Então é muito importante também que eles vão mantendo aí essa parte física. Muita gente está perguntando, alemão, e essa novela? O que está acontecendo aí sobre o Vitor Sá? Ele vem, ele não vem? Como é que tá a negociação? Tinha fechado, aí esfriou, aí voltou, aí como é que tá? Galera, a expectativa do São Paulo é que já nessa semana o jogador já tenha sido, inclusive, até anunciado, né? A expectativa é de que o jogador chegue, de fato, né? Seja a contratação para este primeiro momento. É uma contratação que, como eu falei para vocês, ela tinha sido fechada, depois deu uma esfriada, né, porque o Vitor tentou mudar ali algumas questões contratuais, o São Paulo não queria abrir mão, depois nas conversas, na negociação, o negócio foi selado, mas apenas alguns detalhes burocráticos, né, e São Paulo está aguardando para, de fato, aí 100% selar a chegada do atacante, tá bom, rapaziada? Então, deixa aí nos comentários e, obviamente, só para esclarecer esse ponto aí para todos vocês. Dorival Júnior vai ter muito trabalho, né, ele que chegou basicamente ali num momento que o São Paulo estava trocando de treinador, eliminado de Copa do Brasil, São Paulo num momento completamente turbulento, o Dorival já chegou e já foi pro jogo, que é basicamente o que acontece no futebol brasileiro, né? O treinador chega na terça, na quarta, ele já vai pro jogo. Mas agora, com esse período, né, o Dorival não vai ter desculpa, porque é basicamente uma pré-temporada. Basicamente não, é uma pré-temporada, né? Beleza que é no meio ali, né? Acaba se transformando em uma inter-temporada, mas ele vai ter todo o tempo que ele quiser, para ele implementar a sua filosofia. Ele vai indicar o jogador dele, que é, por exemplo, o Vitor Sá, que é um jogador que ele quer muito o Vitor Sá, ele falou muito com a diretoria, que pra quem não se lembra, ele já pediu a contratação do Vitor Sá na época que ele estava no Corinthians, então ele vai trazer o jogador dele, ele vai poder implementar a filosofia dele, o esquema tático dele, os jogadores que ele quer, tirar os jogadores que ele não quer. Vale destacar que ele vai
acompanhar também bastante as categorias de base. Isso é um ponto positivo que eu sempre falo pro Dorival. Ele dá oportunidade pra molecada. A molecada do São Paulo que tá aí, ó. Ah, vai jogar, vai ter espaço, vai ter minutos, vai ter oportunidade. Isso aí eu acho legal. Gosto do Dorival? Particularmente não sou tão fã do trabalho dele. Eu sempre falo, Dorival pra mim ele é copeiro. Ele vai poder ganhar um título aí de Copa igual ele ganhou com o São Paulo, igual ele ganhou com o Corinthians, mas eu não acho que seja tão bom você ir no extremo de ganhar uma Copa do Brasil e quase ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Porque aí, Deus livre, você perde a competição, você perde a final da Copa do Brasil, você não classifica nem pra Sul-Americana, dependendo. Isso se não for rebaixado, né, rapaziada? Então, não acho que esse extremo aí, às vezes, seja tão vantajoso assim. Ganhou a Copa do Brasil? Esquece, se terminou ali em 16º, ninguém vai nem lembrar. Mas é importante a gente sempre ressaltar isso e a gente sempre pontuar. Mais importante ainda é a gente falar que não tem mais Copa do Brasil pro São Paulo esse ano. A gente já foi eliminado. O Dorival, que é um técnico famosíssimo aí por ganhar a Copa do Brasil, tirou a gente de uma fila de sempre, né? Porque a gente nunca tinha ganho a competição, ganhou com o Corinthians agora, é o atual campeão, e aí a gente não tem a Copa do Brasil. Será que ele vai ser o mesmo copeiro na Copa Sul-Americana? Tomara que sim, mas não dá pra esquecer o Campeonato Brasileiro. Vale destacar que a gente já entrou numa queda livre, né? Um São Paulo que chegou a liderar o campeonato, chegou ali a estar sempre em quarto colocado praticamente, né? Rodada ia, rodada saía, rodada ia, rodada saía, o São Paulo tava ali em quarto. Ganhava, perdia, empatava, continuava ali em quarto. Aí entrou numa sequência de nenhuma vitória, ficou ali em quarto, né? 8 jogos, se não me engano, que o São Paulo não vencia, mas aí depois os times foram chegando. Hoje, a gente já tá em oitavo, a gente já tá a 5 pontos da zona do rebaixamento. Então até onde vale a pena contar com o hashtag Dorival Copeiro, né, rapaziada? Então até onde vale a pena você fazer esse investimento? Até onde vale deixar o Dorival trazer o Vitor Sá com um contrato até 2029 com a camisa do São Paulo? Eu espero, sinceramente, que a gente recupere os jogadores que a gente tem lesionado, que a gente dê muita moral pra garotada da base e que a gente faça contratações melhores. O Arthur Chaves, eu considero ele um baita de um zagueiro, não à toa jogou a última temporada aí na Bundesliga, é um zagueiro jovem, porque tem gente que fala, ah, mas o São Paulo virou asilo, né? Só jogador de 30 pra cima, se for menos, não, agora a gente tá falando de um jogador de 25 anos de idade, que tá no auge físico, que acabou de disputar uma temporada de Bundesliga, que na outra temporada também foi contratado aí pelo Hoffenheim, jogou também no Campeonato Português, é um zagueiro bom, é um zagueiro de qualidade, que eu sinceramente enxergo como uma grande contratação pro São Paulo. Mesmo sendo por empréstimo, eu acho que seria uma contratação interessantíssima para a equipe. Tem outras equipes de olho também, né? O próprio Vasco, tem equipes do futebol alemão que estão de olho, né? Uma equipe recém-promovida aí também já chegou a entrar em contato. Então, é difícil você fazer uma contratação desse porte. Se der certo, nota 10 pro São Paulo, vai ser realmente interessante. Não dá pra ficar trazendo o Samir, não dá pra ficar trazendo outros nomes aí, né, rapaziada? Mas tomara que o São Paulo trabalhe bem aí nesses próximos dias, né? Esses serão cruciais. A expectativa da diretoria, né, era já pro dia 17 já ter tudo certo, né? Tanto a chegada de um atacante, tanto a chegada de um meia, tanto um zagueiro, né? Mas até agora nada foi concretizado, pelo menos eu digo de anúncio aí nas redes sociais, né? Porque as chegadas aí a gente tá vendo que encaminha, depois, né, o São Paulo tá meio que algumas das vezes passando aí até por alguns apuros aí nas negociações, né, rapaziada? Mas é isso. Os jogadores hoje, os empresários não respeitam mais o São Paulo, os caras estão priorizando mais dinheiro do que identidade, mais dinheiro do que história, mais dinheiro do que respeito e o pior, mais dinheiro do que palavra, porque palavra não pode ter curva, né, rapaziada? Você deu a palavra, você tem que cumprir. Mas hoje empresários e jogadores não estão nem aí pra isso. Os caras querem saber de dinheiro no bolso e os clubes cada vez mais se afundando em dívidas, né? Isso, de fato, é lamentável. Mas por quê? Porque pagam R$1 milhão para jogadores como o Vitor Sá, né? Então, essa é a realidade do futebol. Já que o São Paulo inicia esta semana, a partir de quarta-feira, o seu retorno aos trabalhos, depois de 17 dias, vão dar 16 dias de folga, mais ou menos, né? 17 dias do dia que eles pararam até o retorno. Então, na quarta, a gente tem o retorno do time do São Paulo às atividades dentro do CT da Barra Funda. E de hoje até o dia do jogo, faltam 37 dias. Estou fazendo a conta totalmente errada. 37 dias até voltar até São Paulo no campo. Já deu para ter saudade? Ou ainda não? Bom, você avalia aí. Eu ainda estou tranquilo. Acho que dá para esperar mais um pouco. Esse primeiro semestre foi demais. Então acho que dá para a gente segurar um pouquinho mais a barra, um pouquinho mais a bronca. Mas fiquem com essa na cabeça aí, ó, já com a data certinha. Voltaremos aos trabalhos no CT da Barra Funda a partir de quarta-feira, dia 17. E aí o São Paulo volta a trabalhar a parte física, volta a fazer um recondicionamento, volta a fazer toda uma preparação, que é uma das coisas mais problemáticas que nós tivemos no primeiro semestre, depois da alteração do Crespo para o Roger Machado. O Dorival já chegou muito no fim, já nem deu para fazer muita coisa. Agora o São Paulo volta e tem que se preparar. O São Paulo que pode ter, no máximo, nesse segundo semestre, 27 jogos. Zanqueta, por que 27 jogos? Porque nós temos as 20 rodadas do Campeonato Brasileiro
e 7 possíveis jogos se formos à final da Sul-Americana para poder jogar. Ou seja, garantido nós temos 22. 20 rodadas do Brasileirão e mais 2 jogos de oitavas de final de Sul-Americana. Se formos eliminados, não tem mais do que 22. Se passarmos para as quartas, 24. Se passarmos para a semi, 26. Se passarmos para a final, 27, que é a final única. Certo? Então, temos bem menos jogos do que tivemos no início do ano. Temos uma pré-temporada mais longa do que tivemos no início do ano e no mês de janeiro. Ou seja, temos condição de nos prepararmos melhor do que nos preparamos no começo deste ano. Temos uma possibilidade de fazer menos partidas, ter um espaçamento melhor, um planejamento melhor, e eu imagino que o São Paulo não vai trocar de técnico, pelo menos até o fim desse ano, e o São Paulo vai manter Dorival. Ou seja, devemos ter um segundo semestre de, ao menos, um pouco mais de paz e tranquilidade. Com menos partidas, mais tempo de preparação, uma tranquilidade de estabilidade de técnico, pelo menos, e muito possivelmente teremos reforços para ter um elenco um pouquinho mais qualificado do que o que tivemos no primeiro semestre. Logo, tudo leva a crer, e eu espero, sim, de uma forma muito intensa isso, até pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, de que o São Paulo realmente consiga ter meses mais calmos do que tivemos até agora. Certo? Introdução feita, vou lá para as nossas conversas aqui, para o nosso... São Paulo tem negociação com o meio-campista que não é o Newton. Falaram? Não é falaram, eu falei, que o São Paulo, que eu ouvi que o São Paulo tem uma proposta enviada para um novo meio-campista e que não era o Newton. Agora, eu não sei quem é. Não sei quem é. Eu falei isso em live ontem, o meu amigo Cauã. JP Shin, 10 milhões de euros mais Luiz Araújo, mas estava bom pelo Marcos Antônio? Cara, eu não sei se eu queria pegar o Luiz Araújo, assim, em contrapeso de Marcos Antônio, porque o Luiz Araújo, ele se destaca mais jogando como ponta direita. Hoje nós temos o Arthur bem na ponta direita. Aí se você parar para pensar do ponto de vista lógico, faz sentido? São Paulo tem negociação com o meio-campista que não é o Newton. Falaram? Não é falaram, eu falei, que o São Paulo, que eu ouvi que o São Paulo tem uma proposta enviada. Você investir tanto no jogador para a ponta direita? Não faz. Então acho que o São Paulo deveria ser mais prudente na utilização do seu dinheiro. Se o São Paulo não tivesse um ponta direita, acho que faria sentido. Mas como tem o Arthur, até o final do ano pelo menos, até porque ele não recebeu nenhuma proposta, pelo menos não que eu saiba, então não acho que faça muita diferença assim. O Daniel Steff, fim de semana eu não entro porque durmo até tarde, nem tenho tempo de entrar no YouTube, mas vejo as lives do fim de semana durante a semana, tá certo? Marcelo Galileia, como está a questão dos patrocínios com o novo diretor? Em negociação, nenhum avanço. Que eu falei para vocês recentemente, que eu atualizei de forma exclusiva na semana passada, é que o São Paulo está num avanço com a Ticketmaster, que pode, inclusive, fazer publicidade no São Paulo, tá? No Morumbi. Isso ele pode entrar também com uma meta de patrocínio de publicidade. Além disso, temos as propostas de naming rights que o São Paulo está avançando. Mas tem um detalhe importante, tá? Que isso não pode ser esquecido por vocês. No contrato, do São Paulo com a Mondelez e com a Total Acesso, existe uma cláusula que foi combinada nos contratos anteriores, no qual eles têm prioridade das renovações. Então, o que tem que acontecer? Eu lembro que eu expliquei bastante sobre isso no contrato da Adidas. Tanto que o São Paulo, mesmo já estando certo com a New Balance, ele ainda segurou muito o anúncio oficial com a nova fornecedora, porque a Adidas ainda tinha essa cláusula no contrato em que eles tinham prioridade na proposta de renovação. Então, o que acontece? Vamos imaginar que o São Paulo recebe uma puta proposta da BYD. Dá um exemplo aqui. Aí o São Paulo fecha com a BYD, sei lá, 35 milhões, 50 milhões por ano. Gente, estou falando valores fictícios. Não se atenham ao valor. Vamos imaginar que seja isso, 50 milhões, vai, valor fictício. O São Paulo fecha 5 anos de 50 milhões com a BYD, tá? Se a Mondelez, que é a empresa que tem um contrato com o São Paulo e tem a marca BIS, chega para o São Paulo e fala o seguinte: São Paulo, eu quero fazer valer a minha cláusula de prioridade. Quanto você tem aí da BYD? 50 milhões? Então eu vou equiparar a proposta da BYD e quero manter o meu contrato. Sabe quem leva o contrato? A Mondelez. A Mondelez continua com o nome Morumbis por 5 anos por 50 milhões. Eles têm essa prerrogativa em contrato com o São Paulo. Isso é importante vocês terem conhecimento. Por quê? Porque quando você fala assim, por que não fecha logo com a outra empresa? Tem muita gente que fica assim, fecha logo essa merda, por que demora tanto? Tem gente que fica nessa impaciência. Porque existe um contrato, amigo. Porque existem leis, existem regras que o clube também tem que ter cuidado. Eu não estou defendendo, eu estou explicando para você entender.
Então, no caso da tiqueteira, que também tem a Ticketmaster, quando você vê respostas polidas, protocolares de muitos dirigentes falando sobre o tema no São Paulo, eles também não podem sair chutando o rabo da Total Acesso. Por quê? Porque para poder fechar a nova concorrência, a Total Acesso tem direito de equiparar a proposta. Então, os enquetes que estão me dizendo é o seguinte: se o São Paulo fechar com a Ticketmaster e apresentar para todo mundo, ó, a Ticketmaster ganhou, que é o que eu tenho de informação que ela é favorita, e ela apresentar uma proposta de upfront, que é adiantamento, valor adiantado, e a Total Acesso chegar e falar assim, beleza, eles ganharam, mas eu tenho um contrato com uma cláusula de regra que eu posso equiparar, e a cláusula for equiparada, inclusive os termos de adiantamento, de pagamento posterior, de tudo, a Total Acesso pode manter o mesmo processo e pode sempre manter a nossa estabilidade financeira. Isso acontece? Sim. Eles podem conseguir equiparar e conseguir manter o contrato com o São Paulo. Então, é sempre muito importante não só dar a notícia, como explicar as nuances que estão por trás dos bastidores, porque tem muita gente que se ilude muito. Ah, mas então fecha logo, assina logo, pega logo o dinheiro, faz não sei o quê. Não é assim que funciona o mundo real. Os contratos, eles têm regras. Os contratos têm cláusulas. Os contratos têm leis. E quem fecha contratos com São Paulo, principalmente contratos robustos como esses, eles botam sim essas cláusulas. Para vocês terem uma ideia, a New Balance tem na cláusula dela uma possibilidade de equiparação com outras empresas, no caso de, lá no fim do contrato, eles quererem manter o contrato com São Paulo e poder ter equiparação. Isso faz uma diferença pequena, mas ajuda. Dá para eles uma possibilidade de última discussão. É como se você tivesse a última palavra, do tipo, quer ou não quer? Aí você fala, não quero, não consigo. E é uma vantagem que acaba tendo. Igual a Adidas teve na época da New Balance e agora a Total Acesso tem no caso da tiqueteira. Então isso para ajudar você, meu amigo Marcelo, no entendimento das nuances da questão do São Paulo. Ninguém explica isso para vocês. Infelizmente, não tem uma transparência, não tem ninguém que venha explicar nada. Mas é uma questão de praxe de mercado, que eu acho que, assim, profissionais do São Paulo deveriam explicar isso de alguma forma para os torcedores e dar à luz a certos assuntos, porque senão fica parecendo que ninguém está fazendo nada. E às vezes eu acho que eu não consigo entender muito porque os caras têm tanta dificuldade de ser claro, sabe? De dar entrevistas simples. Dá para entrevista para o veículo do clube. Vamos atualizar aqui sobre o Arthur Chaves. O São Paulo teve umas conversas aí nesse final de semana com os representantes do Arthur Chaves, zagueiro, 24 anos, está jogando na Bundesliga, chegou até a fazer gols, fez gol inclusive na vitória do Augsburg contra o Bayern de Munique, jogando no estádio do Bayern. Ele fez até um gol meio sem querer, mas foi gol dele, contra o Bayern de Munique, o que não é pouca coisa, e teve a vitória. Ele tem 1,87, 24 anos, é um zagueiro jovem, é um zagueiro que pertence ao Hoffenheim. O São Paulo falou com seus representantes através do Rafinha, essa informação inclusive foi passada da proximidade dos representantes pelo André Hernan. A informação da negociação ter iniciado foi dada pelo Valentim Furlan. Eu sempre dou aqui certinho o crédito de cada um. E ontem nós noticiamos, porque recebemos a informação que o São Paulo fez a proposta de empréstimo. Essa informação da proposta de empréstimo ter sido feita foi nossa, do blog do São Paulo, colocada ontem no domingo. A proposta de empréstimo do São Paulo, ela pode ser de 6 meses ou 1 ano. Ou seja, o que significa isso? O São Paulo faz proposta de 1 ano, mas aceitaria o retorno do jogador em caso de proposta de venda ou negociação com outro clube. Por quê? Porque o São Paulo está com dificuldade, sim, de achar zagueiros. Então, o São Paulo teria interesse, mesmo que fosse só até dezembro, o São Paulo ter o Arthur Chaves no São Paulo. Então, imaginar, ele desponta, aparece bem, chama atenção no mercado e recebe uma proposta. O São Paulo liberaria sem ganhar nada, mas teria o empréstimo do jogador. Nesse caso, o São Paulo teria abatido o valor feito de proposta de empréstimo. Então, para o São Paulo é interessante, o Dorival aprova o nome. É um jogador que, apesar de ter uma estatura razoável, ele não é um jogador tão destacado na bola aérea, mas é um jogador que tem uma boa estatura, tem uma boa velocidade e tem já uma experiência europeia, ou seja, para nível do Brasil, está de bom tamanho, é brasileiro, não vai ter tanta dificuldade de adaptação. E para quem não lembra, ele jogou no Avaí, no Brasil, e depois saiu, chegou a jogar no Acadêmicos de Viseu, que é um clube, inclusive, português, que subiu para a primeira divisão de Portugal este ano, e depois foi para o mercado da Alemanha. Beleza? Tá aí a possibilidade, não é um salário absurdo, não é um salário complexo, não é uma realidade complicada. Então, assim, é mais difícil porque ele parece que tem proposta de clubes da Espanha, e aí eu acho que a maior concorrência é essa. O São Paulo vai fazer uma proposta, já fez a proposta, vai esperar para ver a possibilidade. O agente dele, o Nassif e o Rodrigo, que são os dois agentes dele mais próximos, são os que estão falando com o Rafinha. Essa foi a informação que eu tive. Tiveram um sinal verde para o São Paulo, pelo menos, propor e brigar. O São Paulo vai tentar, apesar de não ser uma negociação simples, porque trata-se de um zagueiro novo e promissor. Então, assim, se vier para o São Paulo, é bom pelo ponto de vista é uma coisa de jovialidade, que você renova a parte de juventude do grupo, que já é um grupo envelhecido. Você traz um jogador que tem uma bagagem de Europa, ou seja, está fresco,
e melhora muito o sistema defensivo do clube, que era o que o São Paulo também queria. Ali estava tentando o Domingos Duarte, outro zagueiro que joga pelo lado direito, e vocês sabem bem que na semana passada o Marcelo Braga, que está no R7, ele era do GE, ele falou sobre o Samir, mas eu não tive nenhuma notícia sobre o São Paulo oficializar a proposta pelo Samir, que joga do lado esquerdo da defesa do São Paulo. E foi através do Arena Play TV, pelo meu celular, que eu vi o gol contra do Bobadilha na Copa do Mundo. E esse gol me encheria de orgulho caso não fosse contra. E foi esse gol que abriu o placar para os Estados Unidos, e no final o Paraguai tomou um cacete de 4-1. E o Bobadilha jogou muito mal. E esse gol do Bobadilha colocou o São Paulo como um dos principais assuntos desse final de semana. E até agora está repercutindo. E é muito triste porque o Bobadilha é visto pela diretoria de São Paulo como a galinha dos ovos de ouro. Eu não sei se você sabe, mas a intenção da diretoria é vender o jogador depois da Copa do Mundo. Mas depois dessa péssima partida que ele fez e com esse gol contra aí, eu acho que deu aquela leve desvalorizada. Só acho. E uma outra situação que botou o São Paulo em muitas pautas por aí foi a ausência do Endrick no primeiro jogo da seleção na Copa do Mundo. Eu vou resumir as centenas de mensagens que eu vi por aí. O povo está falando que o Carlo Ancelotti está boicotando o Endrick, como o São Paulo boicotou ele no começo da carreira. O Carlo Ancelotti odeia o Endrick, que nem o São Paulo, e blá blá blá. Bom, eu acho que está na hora da gente conversar muito sério sobre isso, não dá para deixar passar. Referente ao tal boicote do Carlo Ancelotti ao garoto Endrick, estamos em comum acordo que acontece desde a época do Real Madrid, não é? Não é uma lenda, isso acontece, é um fato. Esse burro não colocar o Endrick num jogo que o Brasil estava passando dificuldade, aquele tal de Igor Thiago errou um gol que o Pedro Queixada faria de queixo. Quem dirá o Endrick? Fraquíssimo esse Carlo Ancelotti para a seleção, viu? Ele é bom para clube, para a seleção não. É que nem o Rafinha, joga muito bem em clube, mas quando chega na seleção se caga todo. Agora, o que é uma lenda de verdade é que o São Paulo bateu a porta na cara do garoto Endrick no começo da carreira. E foi exatamente o contrário. Foi justamente o São Paulo que abriu a primeira porta para o Endrick entrar no futebol. Fique sabendo que o São Paulo aprovou o Endrick em todos os testes que ele fez. Era só jogar. Mas aí entrou em cena o pai do jogador e complicou tudo. Ele queria que o São Paulo bancasse ele. Desse casa, né, pagasse um aluguel para ele, desse um emprego para ele. E muita gente fala que o São Paulo não quis fazer nada pelo pai do jogador. Muito pelo contrário. O São Paulo se comprometeu em dar uma ajuda de custo. Não era aquela ajuda, né? Era uma ajuda de R$150. Hoje não dá para fazer nada com R$150. Você vai no mercado, você compra 1 quilo de tomate, um açúcar e um café. Acabou. Mas na época, R$150 era R$150. Tô mentindo? Conclusão, o pai dele não aceitou as condições, pegou o garoto e levou embora. Mas fez um belíssimo DVD do garoto jogando bola, inclusive dentro do São Paulo, e espalhou por aí, e esse DVD caiu nos conhecimentos de quem? Do Palmeiras. Se você aparecer num vídeo jogando futebol com o uniforme do São Paulo, o Palmeiras te contrata. Sabia dessa, né? Levou até o Caio Paulista, não é? E não seria diferente com o garoto Endrick, que jogava bem desde pequeno, já nasceu com talento. E se hoje ele está aí na seleção brasileira jogando a Copa do Mundo, tudo começou lá atrás, quando o São Paulo abriu a porta para ele. E aí você me fala, Renato, São Paulo perdeu o jogador por causa de um aluguel, por causa de um trabalho para o pai dele, que o São Paulo não quis dar. Mas pensa comigo, imagina só a quantidade de garotada que vai fazer teste no centro de treinamento lá de Cotia. São vários, são milhares. Imagina só se o São Paulo bancasse a família de todos. O São Paulo hoje não está dando conta nem de pagar os jogadores do time profissional. Quem dirá bancar as famílias dos jogadores que estão chegando na categoria de base. É impossível. E eu acho que nem o Palmeiras faz isso, viu? Fez com o Endrick, mas é um caso isolado. Mas é isso, meu amigo. O São Paulo, ele tem uma... E foi através do Arena Play TV, pelo meu celular, que eu vi o gol contra do Bobadilha na Copa do Mundo. E esse gol me encheria de orgulho caso não fosse contra. E foi esse gol que abriu o placar para os Estados Unidos, e no final o Paraguai tomou um cacete de 4-1. E o Bobadilha jogou muito mal. E esse gol do Bobadilha colocou o São Paulo como um dos principais assuntos desse final de semana. E até agora está repercutindo. E é muito triste porque o Bobadilha é visto pela diretoria de São Paulo como a galinha dos ovos de ouro. Eu não sei se você sabe, mas a intenção da diretoria é vender o jogador depois da Copa do Mundo. Mas depois dessa péssima partida que ele fez e com esse gol contra aí, eu acho que deu aquela leve desvalorizada. Só acho. E uma outra situação que botou o São Paulo em muitas pautas por aí foi a ausência do Endrick no primeiro jogo da seleção na Copa do Mundo. Eu vou resumir as centenas de mensagens que eu vi por aí. O povo tá falando que o Carlo